Olá, amigos. Chegamos ao capítulo 18 de Mateus. Começa a falar sobre a criança, que nós precisamos ser como as crianças. Eu já falei anteriormente, é mesmo muito importante que nós tenhamos um coração simples e puro e sejamos como meninos. As Escrituras exortam-nos a ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós temos que ser inteligentes, perspicazes, estar atentos, vigilantes, mas ao mesmo tempo ser como a criança, simples, não ver no outro a maldade, mas a ter um coração puro, como a criança. Jesus tem um especial carinho pelas crianças e ensina-nos que para entrarmos no reino, para estarmos no reino dele, devemos ser como a criança. Depois, a seguir, fala aqui de uma dicotomia entre a vida terrena e a vida eterna. E é uma linguagem muito forte. Eu vou ler-vos aqui um bocadinho, isto é mesmo muito forte a linguagem. Se a tua mão, aliás, ou o teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida do que tendo duas mãos ou dois pés seres atirado no fogo eterno. Se o teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida do que tendo dois seres atirado na gina do fogo. É uma linguagem mesmo muito forte. E aqui o que é que ele está a querer dizer, Jesus? É que é mais importante a vida eterna do que esta vida temporária. Nós olhamos muito, vivemos muito a cuidar do corpo, não tem mal, só que nós valorizamos muito mais a vida, esta vida terrena, e o nosso corpo e a aparência das coisas nesta vida, do que a eternidade. Nós somos como se fôssemos um bebê que está no ventre materno e acha que aquilo é tudo e não há mais nada além daquilo. E por acaso é um paralelo que ilustra muito bem. A criança que está no ventre, aqueles 9 meses, que é pouco tempo, tem uma vida enorme para viver, mas ela acha que está ali muito bem, muito quentinha. E é aquilo que ela vê, é aquilo que ela sente. E um dia, quando terminar aquele tempo, ela tem que sair dali. E a passagem é difícil, mas há uma vida para ser vivida. Assim nós também. Nós vivemos aqui numa vida com um contexto que nós conhecemos, a vida da carne, mas há uma vida na eternidade. Nós somos um ser espiritual. Claro que nós teremos um corpo ainda, corpo espiritual. Deus, há muitas coisas que depois Jesus nos vai ensinar, até aqui, mesmo no Evangelho de Mateus já mostra muitas coisas, mas nós vivemos aqui muito limitados. E é sobre isto que Jesus está a falar. Que vale mais perdermos um olho nesta vida e vivermos a eternidade. Se um olho, claro que não é para andarmos a arrancar um olho, o que ele está a dizer é que coisas que nós valorizamos muito e que amamos muito nesta vida não são assim tão importantes. E se precisarmos de retirar da nossa vida algo que parece que é muito importante para nós, devemos escolher antes a vida eterna do que isso que nós valorizamos. E durante a nossa vida, às vezes, temos que tomar decisões para fazer o que é certo, para fazer o que sabemos que Deus quer para a nossa vida, que é o melhor sempre, e nós temos que abdicar de coisas que até nos custa, que é quase como arrancar um olho ou cortar uma mão. Não estou a falar de o fazermos literalmente, mas é isto que significa. A seguir, Jesus fala da parábola da ovelha. Tem um significado muito especial também, esta parábola da ovelha. Diz que o pastor fica muito mais feliz quando encontra uma ovelha perdida. No caso aqui, 100 ovelhas e uma tinha-se perdido, não é? E o pastor vai à procura dessa ovelha que se perdeu e tem maior alegria em encontrar essa ovelha que estava perdida do que das 99. Isto tem aqui muito significado que podíamos falar aqui muito tempo. Mas Deus preocupa-se com aqueles homens que estão perdidos, que não o conhecem. Ele alegra-se imensamente quando alguém que não cria nele, quando alguém que estava extraviado,
abre o seu coração para o ouvir, para o conhecer. Deus é como este pastor que anda à procura das ovelhas perdidas e fica extremamente feliz quando uma é encontrada. Fica muito mais feliz do que aquelas que já o seguem. Então, isto tem este significado e também tinha o significado em relação ao povo de Israel, que já era o povo de Deus e Deus queria chegar a outros povos, aquelas ovelhas perdidas. Ele está sempre à procura das ovelhas perdidas. Hoje, no contexto atual que vivemos, as pessoas que eu conheço têm, em relação à ovelha, à figura da ovelha, um sentimento um pouco negativo, porque com esta inversão de valores, tudo o que era bom, e o símbolo da ovelha era o símbolo do cristão que segue o seu pastor. O Salmo 23 tem lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, já vem desde Davi. Mas hoje a ovelha é aquela pessoa que não pensa muito, que vai no rebanho, atrás do rebanho, sem pensar por ela própria. É este conceito. Mas está errado, tal como destruíram o significado do arco-íris, também destruíram um bocado o significado da ovelha. O diabo vem sempre para matar, roubar e destruir aqueles conceitos que eram bons. Neste sentido, a ovelha é aquele homem que segue Deus, que pertence ao rebanho do bom pastor. A seguir aqui a esta passagem da ovelha perdida, Jesus fala do poder da concordância, onde estão 2 ou 3, ele está presente. Aqui, quando Jesus está a falar, ainda o Espírito Santo não tinha descido, ainda o Espírito Santo não tinha feito morada nos homens. Jesus veio debaixo da lei. E ele dizia que havia uma promessa de que quando 2 ou 3 estavam juntos, que Deus estava ali. Deus estava na congregação do povo de Deus. Hoje, o Espírito Santo está com aquele que é filho de Deus, e ainda que esteja sozinho, Deus está com ele, não está sozinho. E Deus promete estar presente, ainda que eu esteja sozinha, sem ninguém. Mas aqui, ainda na antiga aliança, ele prometeu que quando estão 2 ou 3, ele está presente. Depois fala do poder da concordância. Quando 2 concordam, quando 2 oram, tem um poder tremendo. Às vezes, nós somos como aqueles discípulos que têm pequena fé. E ajuda-nos a juntar a nossa pequena fé com outra pequena fé de outra pessoa. E orarmos juntos sobre algo que precisamos, uma necessidade, tem um poder enorme. Aquilo que nós concordarmos na terra é concordado no céu, é o que Jesus está aqui a dizer. E unindo a nossa pequena força, um com o outro, 2 ou 3, tem um grande poder. Por isso, o cristianismo, a fé cristã, é uma fé coletiva. Não se pode amar sozinho. Nós precisamos de outros para amar e outros para nos ajudarem a crescer. E a crescer na nossa fé e a crescer no atingir dos nossos desafios. E a parte final é sobre o perdão. Pedro pergunta a Jesus: quanto é que eu tenho que perdoar? 7 vezes? Ele já achava muito, 7 vezes. E Jesus diz, na maioria das versões, diz 70 vezes 7, mas simbolizando que é muito. Eu devo perdoar, na realidade, sempre. Aqui nesta tradução da Bíblia de Jerusalém diz 77 vezes, mas tem o mesmo significado. Jesus depois conta aqui mais uma parábola, a parábola do devedor, e termina mesmo a explicar isso. Era um homem que devia ao seu senhor muito dinheiro e, claro, pediu perdão, chorou e foi perdoado. Mas a seguir, depois de ter sido perdoado, vem alguém que lhe devia e ele não teve compaixão e exigiu ao outro. Era um valor menor do que aquele que ele devia, mas ele não teve a mesma compaixão que tiveram por ele. E muitas vezes nós somos assim. Deus perdoa-nos aquilo que são grandes faltas. Nós não merecíamos a compaixão de Deus. Nós somos maus. Nós pensamos coisas más, somos egoístas. É a realidade. Logo até em crianças já somos assim. Manifestamos esses sentimentos maus. Tendemos ao mal. Mesmo assim, Deus ama-nos porque vê em nós a sua imagem e semelhança. Deus ama-nos mesmo
como nós nem conseguimos imaginar. E nós com os outros às vezes somos tão exigentes. E Ele pede-nos que sejamos perdoadores como Ele é perdoador. Que tenhamos compaixão dos outros, porque Ele tem compaixão por nós. Assim, lá naquela oração modelo que Ele nos deixou, o Pai Nosso, diz: perdoa as minhas faltas, as minhas dívidas, assim como eu perdoo. É essencial nós perdoarmos para termos o perdão de Deus. Como nós podemos pedir perdão a Deus e receber perdão se nós não perdoarmos as coisas triviais da terra aos homens aqui? E assim termina o capítulo 18. Até para a semana.